Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 31 de janeiro, encerramento do mês. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento simples, caso você ainda não tenha feito isto, é só você aqui no canto inferior direito do seu vídeo passar o cursor do seu mouse em cima aqui dessa imagem, inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Se essa imagem não estiver aparecendo para você, basta aqui na parte inferior do vídeo clicar também no botão de se inscrever no canal e aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e as análises aí publicadas diariamente. Para que você possa receber aí na segunda-feira as novas carteiras, carteira exponencial, carteira semanal, as carteiras de ações no seu celular, no seu desktop, além disso, passar a receber todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Indo aqui então para a nossa análise, Ibovespa, vou falar do Ibovespa hoje, do Ibovespa, vou falar também aqui dos futuros, mini índice, mini dólar. Na sequência venho para as ações falando de PTR4, de Vale 3, de BRAP4, de CSNA3, de VVR3, de B3SA3, de TUB4 e de BRKM5, são os ativos que serão abordados nesta análise. Ibovespa fechando o pregão aqui com queda aqui de 1,53%, mantendo aí sua tendência de baixa. Ontem gerou um sinal de reversão que nem superou a máxima do pregão anterior. Enfim, mantendo seu viés mais negativo entre que as médias, região mais difícil operacionalmente em termos de curto prazo, mas o fato é que nós temos agora uma tendência de baixa de curto prazo no índice Bovespa. Fazia tempo que isso não acontecia. Gráfico semanal, a queda na semana foi de 3,9%, a pancada nessa semana. Está em cima da média, está em cima do patamar aqui que pode parar de cair e começar a se recuperar, mas aí a gente vai ter alguns pontos muito importantes de avaliação, como por exemplo a região ali de 115.500 até 115.645. O outro nível já seria lá na faixa dos 117.000 a 117.170. Então essa aqui para mim são as duas faixas de pontos para o Ibovespa para a gente avaliar realmente se os compradores começaram a ganhar força novamente. Enquanto não voltar a trabalhar acima destes níveis, o caminho mais provável é para baixo, ou seja, fica com um cenário que os vendedores estão mais fortes do que os compradores e um período maior difícil aí para as operações na ponta compradora de swing trade principalmente. Seguindo aqui, olhando para o gráfico mensal, nós temos o Ibov com um candle ali de queda de 1,63%, ou seja, um mês caiu 1,63%. Acredito que todos tenham já saído aqui do leilão de fechamento. E com essa queda, Ibovespa deixa um candle de reversão, chamado aí de estrela cadente. Perda da mínima deste mês, localizada em 102.825, aumentará a probabilidade de baixa. Lembrando, em uma tendência de alta de longo prazo, que é a tendência aqui, gráfico mensal, você tem alguns processos de correção. Você tem algumas correções, por exemplo, correções aqui daqui para cá, foi uma correção ali de 13%. Daqui para cá, essa correção aqui foi de 22%. Então, eu falei na análise de perspectivas para 2020 sobre essa questão, que a gente pode ter períodos de correção, como aconteceu aqui, de 22%. Inclusive, esses 22% foi a média das correções, das 6 correções no período de tendência de alta de longo prazo de 2002 a 2008. Então, podemos ter algo nesse sentido. Ibov, por exemplo, vindo para buscar a média móvel de 13 períodos. Qual a distância da máxima para a média móvel de 13 períodos? No primeiro momento, 14%. Pode até ultrapassar. Lembrando, não estou dizendo que vai acontecer isso agora, mas é bom ficar atento que isso seria algo normal do mercado de renda variável. Tem algumas correções que são maiores, que termina deteriorando a tendência de curto prazo e também de médio prazo, mas ainda está dentro da tendência de alta de longo prazo. Caso isso aconteça nos próximos meses, vai ficar mais interessante para se buscar colocar ações na carteira de longo prazo, pegar esses momentos que o mercado gera com uma certa derretida para se buscar fazer entradas em momentos mais fortes para baixo, na expectativa de novo movimento para cima, um novo movimento de expansão a favor da tendência de alta de prazo maior. Então o Ibov fechou em queda um mês de 1,63%. Hoje a gente teve uma saída de uma operação de compra de swing trade que eu já vou mencionar ela, mas informando aqui o resultado geral das recomendações
5,38% nesse mês. Então, passando aqui, esse relatório que está aqui, que eu já até reportei dentro do canal DV Invest, tem aqui a tabela de rentabilidade, 5,38%, a questão da taxa de acerto, 50%, quanto deu quando deu certo, quanto deu quando deu errado, isso em cada operação, somatório de cada operação, o que isso representou sobre o capital total quando deu certo e o que representou sobre o capital total quando deu errado. Ou seja, uma relação risco-retorno melhor do que 1:2 no mês de janeiro. Então aqui está a curva do capital, ou seja, a rentabilidade bruta desde quando iniciei o processo de recomendações, de agosto de 2010 a janeiro de 2020. Então, basicamente, aí, caminhando para 10 anos de recomendações e todas essas recomendações ficando sempre de forma pública e independente do resultado das recomendações de positivo ou negativo, todas elas são reportadas aqui para vocês. Então, você que me acompanha há bastante tempo sabe disso, independente se tem uma sequência de operações negativas. Aqui tem todas as recomendações que foram enviadas no decorrer do mês de janeiro. Enfim, tudo isso aqui dentro do canal DV Invest, tem um PDF disso aqui, tem a página disso aqui que eu estou com essa página em aberto. Para que você entenda tudo o que eu faço, minha forma de decisão, qual a minha base de tomada de decisão para comprar ou vender um ativo, minha forma de trabalhar que vem de anos, está aberta a nova turma do curso Invista Melhor usando análise técnica. Então, está no link aqui embaixo dessa videoanálise, você vai ter ali curso. Então você tem lá o link para você acessar e se inscrever para essa nova turma. Lá tem todos os detalhes do curso, duração, live durante 1 ano comigo para sanar suas dúvidas. Enfim, todos os detalhes aqui nessa página que você pode tirar e fazer sua inscrição aí, para que a gente possa estar junto aí no decorrer de 2020 e você possa ganhar bastante conhecimento, e não só conhecimento, né? Passar a investir melhor usando análise técnica. Seguindo então aqui para análise, voltando para análise, né, falando dos futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato sua valiosa audiência. Gráfico de 60 minutos do mini índice. Tivemos aqui uma recuperação ontem e aqui derreteu para cá hoje, aí vem aqui para cima e aumenta-se a chance de ter algo para baixo. Por quê? Porque subiu fraco aqui para cima, está abaixo da média. Abriu caindo na segunda-feira, abriu aqui para baixo na segunda-feira, foco maior em buscar venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu para cima desse nível aqui que já dá para ficar até um pouco claro, um patamar aqui que era essa máxima aqui do dia anterior, junto com essas pequenas paradas aqui do preço, que virou resistência aqui agora, uma região por volta dos 114, 130. Abriu para cima desse patamar, passou a proporcionar fundo ascendente acima dessa região, foco maior em compra. Olha aqui o gráfico até de 10 minutos, olha só a região aqui, ó. Veio para cima desse patamar, passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta, foco maior em compra, que poderia trazer o índice para vir a fechar esse gap aqui de baixa localizado lá em 115.500. E lembrando, se abrir caindo, melhor ainda para se trabalhar na ponta vendedora, topo descendente ou ficar aqui, ou seja, vem aqui, gera topo abaixo desse patamar aqui de 113.405, seria o melhor cenário para buscar a operação de venda. Para comprar dentro de uma congestão aqui no gráfico de 10 minutos, vem aqui embaixo, igual aconteceu aqui, ó, vem aqui, faz um movimento de baixa, supera a máxima desse candle anterior, pode ser até num gráfico de 5 minutos, em cima no patamar de suporte, busca entrada tentando sair o quê? Na zona de resistência. O mesmo para compra, ou seja, para venda. Vem aqui em cima, bate aqui nesse patamar, gera algum sinal de baixo, perda da mínima do candle anterior, possibilidade de trabalhar numa venda, um stop aqui em cima, tentando pegar o quê? Movimento de baixa, com objetivo lá na faixa do suporte dos 113.405. Indo agora para o dólar no dia de hoje alta de 0,94%, dólar continua forte para cima, dentro de um movimento de alta, vindo aqui, se a gente, a partir de hoje já trabalhando em cima do WDOH 20, né, um novo vencimento aí para o dólar. Então a gente tem aqui, olhando para o gráfico de 60 minutos, uma tendência de alta, onde o dólar abriu para cima, dentro do que foi falado inclusive no radar do mercado, a partir das 10h45 da manhã, foco maior em compra, fez fundo ascendente, fundos ascendentes ou pivô de alta, foco maior em operação na ponta compradora no dólar no decorrer do dia. Abriu
Já aqui no próximo pregão caindo, daria para avaliar justamente a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ou seja, abriu caindo, perde aqui essa região de suporte, passa a gerar topo descendente mais próximo da média ou de uma região aqui de resistência localizada na faixa dos 4,286,50, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora. Caso abra subindo, ainda encaixaria mais a operação na ponta compradora aqui, ou seja, abriu para cima, foco maior em busca de compra de fundo, ou melhor ainda, se passar a gerar outro fundo ascendente já acima dessa região aqui, que está brigando, os últimos 3 candles do gráfico de 10 minutos ficou brigando para ver se permanece acima desse patamar e não conseguiu permanecer acima da região dos 4,292. Então, fundo ascendente ou pivô de alta acima do 4,292, foco maior em operação na ponta vendedora. Topo descendente preferencialmente para baixo da região de 4,286,50 a 4,289, foco maior em venda mais de topo descendente do que de pivô de baixa no dólar em termos de day trade. Falando em termos até de gráfico semanal, semana ali alta de 2,41% para o dólar. E aqui no gráfico mensal, uma alta expressiva de 6,45% no dólar, ou seja, expectativa maior de subida. Se olharmos aqui no dólar, olhar aqui no gráfico mensal do dólar, a gente, tirando aqui a questão do ajuste, a gente tem o dólar trabalhando em cima desse nível importante de suporte. E por trabalhar em cima desse nível importante de suporte, está aqui se sustentando acima, o foco maior ainda é para cima no dólar. Ou seja, segue aqui com topos e fundos ascendentes. Então, o dólar continua mais alinhado para cima pelo gráfico mensal, o que favorece justamente força maior no gráfico de menor periodicidade, gráfico semanal. Gerou aqui uma sinalização de fundo em cima desse suporte, ganhou bastante força para cima e aqui o dólar segue apontando mais para cima nesse momento, cenário mais favorável para a alta do dólar no curto a médio prazo. Seguindo aqui então para as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou queda de 1,69%. A ação segue dentro de uma tendência de baixa, não vejo nenhuma sinalização de alta, de compra ainda. Se fosse bem agressivo para fazer compra, a superação da máxima desse candle, mas não encaixaria dentro da minha metodologia, porque a zona de resistência está muito próxima, ainda abaixo das médias. Então, enfim, por mais que seja um fundo ascendente, se superar a máxima do pregão de hoje, que foi de 28,84, a minha preferência é por planejar compra de swing trade na Petro somente acima deste patamar. Se ela enrolar aqui no decorrer da próxima semana, tenta subir de maneira fraca, bate aqui nessa região de resistência junto das médias e gera topo descendente, o foco seria, para mim, para abrir uma venda de swing trade, para recomendar uma venda de swing trade em cima da PETR4. Na semana, queda de 2,9% e no mês, lembrando, semana queda de 2,9%. Com essa semana, o que aconteceu no gráfico semanal da Petro? Anulou a tendência de alta de médio prazo. A de curto prazo já é de baixa pelo gráfico diário e a do gráfico semanal já é uma tendência indefinida porque perdeu a mínima do fundo anterior, o último fundo ascendente, mas ainda conseguiu, vou colocar até aqui desse lado para ficar mais claro, ainda conseguiu se sustentar acima dessa região de antiga resistência, agora funcionando como um patamar de suporte. Deixa eu só conferir aqui a questão de ajuste, então, agora sim. Então, aqui, se a Petro conseguir gerar uma semana voltando a fechar acima aqui, até desse gap de corpo dessa semana que fica lá em R$ 29,30, já seria um sinal mais positivo de sustentação do preço em cima desse patamar para poder ter uma recuperação apontando para a região importante de resistência lá, que é aquela faixa dos 30,52 a R$ 30,70. Mas, por enquanto, o viés ainda de baixa no gráfico diário e no gráfico semanal, tendência indefinida com suporte muito relevante na faixa dos R$ 27,86 a R$ 28. No mês, a Petro terminou em queda de 5,73%. A tendência de longo prazo para a PTR4 continua sendo de alta, só que ela gerou aqui uma formação de topo, um engolfo de baixa, em cima de um corpo pequeno, aumentando a probabilidade de ter algo até escorregar um pouco mais para baixo, podendo vir nos faixas dos 27,29 e a média que está ali na faixa dos 26,70. Então, pelo gráfico mensal, essa seria aí a região principal de suporte para a PTR4. Abaixo disso, a gente falaria lá na faixa dos R$ 26,00, número redondo, e depois em R$ 24,95. Então, deu uma deteriorada no curto a médio prazo, onde pode trazer aí uma lateralização aqui ou mesmo um movimento para baixo. Para a Petro anular completamente a tendência dela de alta de prazo maior pelo gráfico mensal, teria que perder a mínima desse fundo aqui, que está em 23,28. Vale 3 no pregão de hoje.
apresentou aqui uma queda de 2,39%, gerou um candle forte para cima no pregão de ontem, perdeu força e veio aqui basicamente bater em cima da mínima do pregão anterior. Entrada na ponta compradora em superação da máxima aqui desse candle, seria uma entrada contra a tendência, não tem uma tendência de alta apoiando, que apontaria para poder buscar essas regiões aqui de resistência que eu já citei na última análise, e seria um sinal para uma possível compra contra a tendência, risco maior. Stop ficaria em 49,79 para uma entrada em 51,07. Na semana, queda acentuada de 6,56%, então queda bem grande de 6,56%. Aqui no caso da Vale, ela veio para baixo de 2 níveis de topos anteriores, diferentemente da Petro que se sustentou acima de um suporte proporcionado por topos anteriores. No caso da Vale 3, ela fechou abaixo dessa região aqui, sinalização de fraqueza. Teria que gerar algum retorno rápido na próxima semana para cima desse patamar para trazer alguma expectativa de manutenção da força por parte dos compradores para vir a fechar pelo menos esse gap aqui de baixa localizado em R$ 53,80. No mês, a ação caiu aí 5,68%. Veio a fechar acima de uma resistência, aí faz o chamado falso rompimento, né? Fecha uma vez acima e fecha abaixo novamente, sinal de fraqueza, de enfraquecimento da força compradora no ativo. Então, ficou com um cenário um pouco deteriorado para a operação na ponta compradora em cima da Vale 3 nesse momento. Aguardaria algum sinal de recuperação para alocar mais capital, ou pensando num prazo maior, ou para pensar em operação de swing trade. Minha preferência seria por operações através de fundo ascendente ou pivô de alta. Caso escorregue mais para baixo, dá para avaliar a chance de uma compra mais afastada possível da média móvel 3 períodos contra a tendência. Por falar em operação contra a tendência, o BRAP 4 gerou ali a entrada que eu comentei no pregão de ontem, fiz a entrada no fechamento do pregão de ontem, não conseguiu dar sequência, não conseguiu subir, já perdeu a mínima logo na primeira hora de pregão, já foi lá e acionou o stop da nossa operação. Então, essa operação da BRAP 4 proporcionou uma perda de 2,33%, reduzindo o nosso ganho no mês em 0,35%, reduzindo o capital total em 0,35% e justamente deixando aí a rentabilidade do mês, o resultado do mês de 5,38% ainda positivo. Seguindo para CSNA3, nós temos aqui o ativo ainda na posição comprada com stop aqui embaixo. Fechou mal, pregão com queda de 3,8%. O mercado segue sem força, a ação fechou mal a semana, queda de 13,48%. E esse ativo, para quem está de fora, só geraria a entrada no papel a favor dessa compra que a gente fez se superar a máxima do pregão de hoje, que foi de R$ 13,20. Mas seguimos dentro dessa operação sem nenhuma alteração em relação ao stop dela. Via Varejo, ativo caiu hoje 4,44%. Aqui dentro dessa região, por enquanto, eu não vejo nada que me chame a atenção para entrar comprando. Poderia buscar compra aqui nesse rompimento, mas ainda assim não se encaixaria de imediato para mim essa compra dessa ação. Teria que ficar mais tempo aqui para depois fazer o rompimento. O fato é, pelo gráfico semanal, ela dá o primeiro indício de gerar alguma perda. Se ela perder essa mínima aqui, vai aumentar a chance de se ter alguma correção, como já aconteceu aqui em outros momentos, ou seja, um movimento longo para cima, faz uma correção no tempo e aqui faz outro movimento muito forte para cima e podendo ter agora um movimento de correção no preço, que seria um movimento de baixa em cima do papel. Então, a perda da mínima desta semana, 13,68, e da semana anterior, que foi 13,65, reforça a chance de se ter um movimento para baixo, um movimento seja para baixo, principalmente para baixo, ou mesmo um movimento um pouco mais lateral, ou seja, uma correção no preço ou no tempo na Via Varejo. Nesse momento, a operação de swing trade não se encaixa para mim na ponta compradora. Qualquer que seja a operação para arriscar aí na ponta vendedora, ou seria através de topo descendente, ou no G60, topo descendente também preferencialmente abaixo da região de R$ 13,90. B3SA3, ativo que fechou bem aí não o pregão de hoje, né? Mas fechou bem aqui olhando para o mensal, com alta de 13%, depois de ter gerado um sinal forte de topo, fechou bem, conseguiu reverter a perspectiva mais negativa, mas ainda continua dentro de um cenário de correção. Ela pode justamente fazer uma correção mais lateral. Se ela romper essa máxima aqui, aumenta a probabilidade de poder continuar subindo, anular essa formação de topo. Mas ainda assim,
chance de poder ficar aqui um pouco mais lateral. Só para fazer uma comparação em relação ao gráfico mensal da B3SA3, a gente tem aqui no gráfico semanal do Ibov. O Ibov também tinha aqui a formação de topo, que veio com um candle forte na sequência. Imaginem a B3SA3 aqui, ó. Aí no mês seguinte supera, não consegue fechar acima, mantém-se a questão que eu comentei sobre de ter uma correção, seja aqui no tempo ou movimento para baixo, terminou gerando um movimento forte para baixo nessa semana. Então pode acontecer isso ainda em relação a B3SA3, por quê? Porque o movimento é bem longo para cima e essa correção ainda, no meu modo de ver, foi curta para já uma compra aí pensando no prazo maior nesse ativo com boa relação risco-retorno. Então, atenção especial principalmente nessa zona de resistência dos R$ 50,02. Mas para swing trade, que fechou hoje com queda de 1,23%, é um ativo que eu vou ficar de olho no decorrer da próxima semana, que pode trazer o quê? Uma compra de fundo ascendente. Tá? Então, seria uma das alternativas de fazer compra de fundo ascendente, superação da máxima de um pregão anterior. O ideal é que até caia um pouco mais para se afastar a entrada dessa zona de resistência. Então, o ideal é que escorregasse um pouco mais aqui para baixo, para que a entrada tivesse um espaço maior em termos de relação risco-retorno ao tamanho do stop da operação, ou seja, um espaço maior para esse patamar aqui de resistência que vai principalmente na região que na casa ali dos R$ 49,00 número redondo, por volta dos R$ 49,00 região de resistência mais forte para a B3SA3. Na ITUB 4 segue em tendência de baixa de curto prazo, topos e fundos descendentes, sem nenhuma sinalização para compra. Aqui gerou ontem um candle de força por parte dos compradores, mas hoje já anulou, já perdeu a mínima do pregão anterior. Enfim, o mercado não consegue gerar uma sinalização mais forte para cima. Primeiro sinal de força por parte dos compradores nesse ativo, na minha leitura, seria retornar para cima dos 33,50, ficar acima dos 33,50 e principalmente gerar sinalizações de alta, seja no G60 ou principalmente no gráfico diário de fundo ascendente acima desses 33,50. E aí quanto maior for a sinalização de alta para cima, são os níveis aqui que ela vai tendo. Então são níveis de avaliação para força, para a gente avaliar a retomada de força por parte dos compradores e possibilidade de compra nesse papel a favor de uma nova tendência ou na expectativa de uma nova tendência de alta. Por enquanto, tendência de baixo, gráfico semanal fechando mal, queda de 4,15%, vindo para perder mais uma região de suporte, o último suporte aqui do fundo 32,49, que pode proporcionar algum repique de alta, mas não tem nenhum sinal disso ainda. Tendência basicamente uma tendência de baixo já de médio prazo, porque gerou aqui uma formação bem semelhante a de um topo duplo. Né? Se a gente fizesse uma projeção de topo duplo aqui para baixo na ITUB 4, desse topo duplo, a gente teria ali uma projeção de queda de acordo com a formação do padrão gráfico, lembre-se, não estou falando que vai cair, vai lá em 30 e 41, mas dentro do atual cenário negativo e por essa formação de topo duplo, que eu inclusive menciono isso dentro do curso de análise técnica, aqui a projeção de queda fica lá para a faixa dos R$ 30,41, só para ressaltar que eu uso escala logarítmica tanto no preço quanto também no Fibonacci. Tá? Na hora que você traçar o seu Fibonacci, se tiver aritmético, vai dar diferença para o que eu comento aqui, seja de retração, seja de expansão. Depois aqui, só para mencionar também no mensal da ITUB 4, mal, hein? Fechamento abaixo da média. A última vez que isso aconteceu foi aqui em maio de 2018. E depois disso ainda a gente teve um mês de queda de 6,11%. Então, após perder a mínima no mês anterior. Então, depois de um bom tempo, ela tentando subir aqui de maneira fraca, fechou para baixo não só das mínimas anteriores do gráfico mensal, das duas mínimas anteriores, mas fechou abaixo da média, sinalização de perda de força na tendência de alta de prazo maior e aumentando a chance de poder ter alguma correção maior na tendência de prazo maior. Lembrando, se vier para cima, para baixo desse patamar aqui, anula a tendência de alta de prazo maior a ITUB 4, ou seja, voltar para baixo, principalmente dos R$ 30,28. Antes vai ter suporte muito relevante nesse topo anterior, em torno de R$ 31,12. Por último, vamos falar aqui de BRKM5, Braskem, que me chama a atenção o gráfico semanal desse ativo. Ó. Vinha aqui travado, sem tendência, aí retoma a tendência para cima e gera essa pancada aqui, queda de 16,16%. Isso é um sinal muito forte para baixo. O ativo volta para baixo aqui desse topo anterior, até do outro topo anterior, fecha abaixo da média.
aumentando a probabilidade de ter algo para baixo mesmo. Esse ativo me chama muita atenção para se trabalhar numa venda pelo gráfico diário, caso ocorra o quê? Tente aqui subir. O pregão de hoje caiu 0,79, mas se ela tentar aqui subir no decorrer aí dos próximos pregões, não conseguir ganhar força em relação a esse movimento de queda, topo descendente ou pivô de baixo, foco maior em operação de venda de swing trade em Braskem. Então, um sinal muito ruim nesse ativo no pregão de hoje. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, uma videoanálise um pouco maior por conta do fechamento do mês, fechamento da semana. Grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira na atualização da carteira exponencial e da carteira perspectiva. Até mais.